que nós temos aí? Nós temos agora uma pergunta do professor André Luiz, lá do Rio de Janeiro. Ele começa pedindo desculpa porque ele vai fugir um pouco do tema, um pouco do assunto. E ele pergunta o seguinte: como resolver o problema da desmotivação dos professores em relação à hora-aula, uma vez que a carga horária é muito superior ao que é pago? Alguns professores acabam pagando para trabalhar. Ele gostaria de um comentário de vocês a respeito. Olha, eu acho assim, primeira coisa, as pessoas precisam... Esse mercado não é um mercado fácil, né? A primeira coisa, vamos pontuar. Falar de dinheiro na educação física não é um mercado fácil. Mas, ao mesmo tempo que não é um mercado fácil, é um mercado que está crescendo muito. É um mercado com muitas oportunidades. Mas essas oportunidades são para as pessoas que querem se diferenciar, né? Eu parto de um princípio, falo isso muito para as pessoas que trabalham junto comigo, nos alunos. Você tem que sair da média, né? Costumo dizer o seguinte: a palavra medíocre, que é uma palavra grosseira, ela vem de média, né? Então a gente tem que sair dessa mediocridade, a gente tem que sair da média. Então eu vejo assim, de um lado eu queria falar isso para vocês, ou seja, o profissional na nossa área tem muitas oportunidades, né? E eu costumo dizer o seguinte: o profissional que reclama, a hora-aula, espera um pouquinho, você faz a sua hora-aula, né? Às vezes é difícil, você trabalha num lugar que a hora-aula é pequena. Agora, ninguém trabalha, ou melhor, a grande maioria das pessoas trabalha em lugares e elas sabem quanto elas vão ganhar. Então, se ele está pagando para trabalhar, ele sabia disso quando ele foi contratado. Então, isso é a primeira coisa que eu queria pontuar, tá? Então, ou seja, vamos pensar em como é que a gente pode valorizar a nossa hora-aula. Eu costumo sempre lembrar, no começo de carreira, né, isso aconteceu comigo, acontece com muita gente que eu converso. O que a gente faz quando a gente pega o primeiro emprego? Você pega o primeiro trabalho, você escolhe um lugar, arruma lá e você vai trabalhar. E aí você quer o quê? Aumentar o número de horas para ganhar mais. Até uma hora que você fala, não consigo trabalhar mais. Eu estou lotado de hora, mas você ganha pouco por hora. Então você chega em casa cansado, passa a semana, passa o mês... Você trabalha muito, porque você está ganhando pouco a hora, trabalha muito e ganha pouco dinheiro. O salário, entre aspas, acaba no dia 20, né? Dia 15, dia 20 e acabou, né? Aí o que acontece? Você fala, pô, como é que faz para mudar essa situação? Aí você tem que mexer numa outra variável. A primeira variável que você mudou foi qual? Você aumentou o volume de horas trabalhadas. Trabalhei muito mais, mas você continuou ganhando pouco. Aí a segunda variável é o quê? Eu tenho que ganhar mais. Aí como é que faz para ganhar mais? Se diferencia, saia da média. Então, acho que o grande lance aí é assim, a gente tem que sair da média. E obviamente, do outro lado, saber escolher isso melhor, né? Saber escolher. Ninguém, obviamente, tem que pagar para trabalhar, a não sei. Eu já paguei muito para trabalhar no começo de carreira, quando estagiário, no começo, ganhava muito pouco. Eu acho isso muito importante. Por quê? Porque eu estava ganhando do outro lado, você está aprendendo, você está conquistando, faz parte. Eu acho que existem momentos que cada um tem que balizar o seu. Agora, você tem que buscar outras oportunidades, buscar outras opções. Eu acredito que o profissional não vai ficar rico ganhando hora-aula em lugar nenhum. Eu acho que isso, a gente deixa sempre isso muito claro. Agora, é uma ótima oportunidade para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente desenvolver e buscar outras variáveis. Buscar outras variáveis. Não tenho dúvida, aí eu quero colocar uma outra coisa antes de passar a bola para os convidados, que é o seguinte. Eu não tenho dúvida também que o mercado está crescendo, que o mercado cada vez mais está sendo valorizado. Tem um exemplo para vocês. Quer um exemplo? Aqui hoje, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo e vocês transfiram para todas as cidades. Personal trainer em São Paulo, em academia de médio ou grande porte, cobra de 50 até 80 reais, 90 reais. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos, mas uma média. Diz uma coisa, uma pessoa que paga hoje, vai, 70 reais por hora aula. Faz essa proposta de 70 reais hora aula há 10 anos atrás. Ele pagava? Eu estou falando do aluno, ele pagaria? Não. Vai mais, 15 anos atrás, não paga. Criou-se uma cultura, vem criando-se uma cultura ao longo dos anos de valorização do exercício físico. Isso cada vez mais vai acontecer. Então, os bons profissionais vão acabar sendo mais valorizados, porque o tempo está mostrando que essa evolução do mercado, essa evolução da consciência
da população que quer consumir o exercício físico nas academias, no treinamento personalizado, nos clubes, nas clínicas, vai aumentando. Então as pessoas começam a separar um pouco mais do seu dinheiro do mês para investir nisso. Então a tendência é que esse serviço com o tempo seja mais valorizado, mas isso para os profissionais que saírem da média. Bom, o Fábio colocou muito bem essa história de sair da média, mas eu acho que a responsabilidade dos coordenadores é quantificar e qualificar esse professor, porque tem duas alternativas. Ou você vai subir a hora-aula desse professor porque ele realmente é bom, porque ele coloca aluno em sala, ou ele vai para uma concorrente direta ou para outra academia. Então, aí entra o papel do coordenador de valorizar esse funcionário e mostrar para os donos, para o dono ou para o acionista, que ele vale ganhar mais e ainda assim é uma vantagem ter esse cara, independente da hora-aula dele ser maior. A hora-aula pode ser, no caso de um professor de ginástica, pode ser dividida pelo número de participações que esse professor tem em sala. Né? Então, tem muitas formas de provar que essa pessoa precisa ser valorizada.